Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Graças e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um nosso Café com Palavras, amém? Muito bom dia. Romanos capítulo 8, versículo de número 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus, amados. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta à igreja de Roma, aos romanos, ele estava falando sobre justificação pelo sangue de Jesus, por tudo que estava acontecendo. E você sabe, né, a história nos deixa escrito que Roma matou muitos cristãos, né? Muitos cristãos padeceram pelas mãos dos imperadores ali de Roma, nas arenas, né? Junto com os leões, foram despedaçados, né? E tudo isso começou naquela época de Paulo, né? Nós vemos, por exemplo, conhecemos na história alguns imperadores, entre eles Nero, né? Tudo aquilo que fazia com os cristãos, porém, né? A palavra de Deus perseverou, né? E ela chegou até aqui nos anos 2000, né? Estamos em 2021, mas o apóstolo Paulo, ele fala que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E Paulo, ele não estava falando do momento difícil que a igreja estava passando lá na sua implantação e que nos anos 2000, no futuro, a igreja seria mais tranquila. Não, ele não está falando disso, né? Ele está falando daquilo que há de ser revelado em cada um do ser humano, né? Ele está falando ali que a igreja, ela sempre viveria estes momentos, né? Mas que aquilo que Deus tem, a revelação daquilo de quem Ele é na nossa vida, isso seria então muito maior do que as aflições, muito maior do que as perseguições. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque no momento presente nós vivemos um momento da qual a igreja, ela verdadeiramente é uma igreja que não quer viver e passar por aflições. Não que como igreja, então eu tenho que viver aflito, eu tenho que viver perseguido. Não, não é isso. Mas esta perseguição é algo que Paulo fala de dentro de nós, a dificuldade de nós vivermos, né? Porque para viver em Cristo, nós precisamos morrer todos os dias. Você já pensou nisso? Se eu hoje não acordar e dizer, olha, hoje eu estou morto para a minha carne, eu estou morto para os meus desejos, eu estou morto para as minhas vontades, porque hoje eu nasci em Cristo novamente, eu não vou conseguir viver, porque senão daqui a pouco eu estarei vivendo no mundo outra vez, fazendo tudo aquilo que o mundo diz, porém com uma diferença. Agora, o evangelho que eu vivo é um evangelho tranquilo, é um evangelho que não tem preço a pagar. Pastor, mas o preço já foi pago. Peraí, o preço da salvação foi pago por Cristo? Sim, mas a minha vida, ela precisa ser transformada. Eu preciso mudar as minhas ações, eu preciso mudar os meus pensamentos. Na verdade, o Espírito Santo precisa me ajudar nisso, porque é Ele que me ajuda em minhas fraquezas, lá diz em Romanos 8, versículo 26, né? O apóstolo Paulo estava dizendo, olha,
Sabe, nós vivemos aqui neste mundo, mas aquilo que Deus vai revelar a nós é muito maior do que as aflições. E a igreja precisa ser assim. Ela precisa causar uma transformação. Ontem eu vi uma notícia na internet de uma igreja lá no país de Gales, uma igreja anglicana, né, uma igreja já muito antiga, e eles então decidiram dar a bênção ao casamento homossexual. Agora é oficial pela igreja anglicana lá do país de Gales, né, abençoar a união homoafetiva. Meus amados, isso não está na Bíblia, ao contrário. Se fosse assim, por que Deus destruiria Sodoma e Gomorra? Se fosse assim, ele fala lá em Romanos 1, versículo 8, né, que a criação mudou o uso natural e ali se entregou às suas próprias paixões, né, fazendo aquilo que quisesse. Então, sabe, não é assim esse mundo, amados. Nós precisamos entender que no mundo teremos aflições, sim, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque como Jesus venceu o mundo, nós também vencemos. Agora, é claro que nós não vamos ficar vivendo lutas, provações, privações, não é isso que ele quis dizer, mas ele quis dizer, olha, aí dentro há uma luta todos os dias entre o espírito e a carne, entre a vontade de Deus e a vontade do mundo, sim ou não? E nessa luta nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Que o Senhor nos ajude a cada dia, amado. E que você que luta contra o pecado, luta contra as dificuldades, que de dia em dia se levanta. Eu quero dizer algo para você. Permaneça firme no Senhor, porque é muito maior a glória que Ele tem, que está sendo e será ainda revelada em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê aí uma semana maravilhosa diante da presença dEle, no nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.